Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palmeiras da Virada. Bora com as últimas informações do Mercadão da Bola do Verdão, contratação chegando, John Arias, também informação sobre Thiago Almada ainda, será que ele vem? Nino, galera, zagueiro, pode estar chegando aí para o lugar do Mikael que foi embora. Também tem uma informação aí sobre o Everton fora do Verdão, o que você achou? Palmeiras fez certo em liberar ele ou vocês acham que ele devia continuar aqui? Também comenta se você aprova a contratação do John Arias, deixa nos comentários. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Agora a gente vira a página e olha só quem tá aqui. O paredão, o adeus de Everton. Parece que o Everton tá partindo mesmo pro Grêmio de Porto Alegre. A gente preparou uma matéria pra mostrar essa trajetória do Vetão aqui no Verdão. Então se liga aí. Pro Everton é o encerramento de um ciclo que durou 7 anos. O Everton! O Everton é o nome do paredão! Pro Palmeiras é o fim de uma polêmica que não durou nem uma semana. Em outubro do ano passado, uma lesão na mão tirou o goleiro do restante da temporada. E na estreia em 2026, o Everton ficou no banco de reservas. E essa é uma posição, eles vão ter a oportunidade de disputar o lugar e em competição e depois o treinador vai escolher, que é para isso que ele quis estou. Ontem à tarde, o Palmeiras liberou o jogador para assinar por 3 anos com o Grêmio. Empatado com Gustavo Gomes, ele vai embora como um recordista de títulos no clube. É o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não. O legado de Everton no Palmeiras se traduz nas 12 taças que o colocam lado a lado numa lista de nomes icônicos, como Emerson Leão. Apenas os dois venceram 3 títulos nacionais pelo Palmeiras. Agora, quando o assunto é Libertadores, ele consegue superar nomes como o do ídolo Marcos. Afinal de contas, ele conquistou a América 2 vezes e ninguém jogou e venceu mais do que ele pela competição usando a camisa do Verdão. Apesar disso tudo, os títulos também colaboraram para sua saída. Nesse caso, foi a falta deles no ano passado. Mas para ficar aqui, você tem que ganhar títulos e ter regularidade. Acho que um clube grande, um clube gigante, vive de títulos e de você ter regularidade, ser constante. Missão para Carlos Miguel, que em 2026 vive um cenário muito parecido com o de 2024. Ser o substituto de um ídolo. Um goleiro destemido para um ano desafiador. Tempo e jogos não faltarão para a história de Carlos Miguel crescer no Palmeiras. É isso, boa Vetão, além de ser uma baita pessoa, é um baita de um goleiro. Boa sorte aí, meu. Então a gente dá o pontapé inicial com o Palmeiras, né, gente? Que se prepara para o primeiro clássico, então, dessa temporada. O Palmeiras fez hoje a última atividade tática antes do clássico contra o Santos, que acontece nesta quarta-feira na Arena Barueri, segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e primeiro jogo do Palmeiras como mandante nesta temporada. Quando é clássico, a gente trata de uma maneira diferente, a gente dá aquele 10% a mais, né, 110 a mais, então a gente sabe que é um jogo importante, o clássico é um jogo à parte, a gente está aqui trabalhando a semana toda para jogar esses jogos, então acredito que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o atacante Vitor Roque evoluiu bastante na recuperação de um entorse no tornozelo. Ele treinou normalmente com o grupo, então não deve ser problema para o clássico contra o Peixe, deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Agora, no departamento médico, aqueles nomes que já sabemos, né? O Paulinho, o Felipe Anderson já estão lá há mais tempo. Facundo Torres sofreu uma lesão muscular e o lateral esquerdo Jefté teve um edema na coxa, então se juntaram a esses jogadores no DM e fizeram ali trabalhos na parte interna do CT. Agora, o Figueiredo e também o Lucas Evangelista estão naquele processo de transição física. Flaco Lopes ficou fora da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista diante da Portuguesa, vitória por 1-0, porque ele pegou uma gripe pesada. Se ele tiver melhor, se sentindo mais disposto, pode ser uma opção aí para o técnico Abel Ferreira para o clássico desta quarta-feira. O Verdão deve fazer mais uma atividade leve antes do jogo, como é de praxe da comissão técnica do Português. Vamos colocar a enquete de novo no ar aí, que é sobre o Everton, a negociação que aconteceu ontem no futebol, ele está indo pro Grêmio. Qual o patamar atual do Everton no futebol brasileiro? Entre os 3 melhores, entre os 5 melhores, entre os 10 melhores ou abaixo dos 10 melhores? Por que essa enquete? Porque ontem saiu a notícia da liberação do Palmeiras do Everton
Ele estava tentando renovar o contrato por 3 anos, o Palmeiras ofereceu 1, não teve acordo, ele quer ser titular, fechou um acordo de 3 anos com o Grêmio, onde fatalmente ele vai ser titular, pode ser seu último contrato da carreira. Ele tem 38 anos. 38 anos, mais de 450 jogos vestindo a camisa do Palmeiras, tem acho que 12 títulos conquistados pelo Palmeiras, o que é uma enormidade. E essa é a situação dele. Olha os títulos. Aí todos os títulos que ele conquistou. 2 Libertadores, 20 e 21, 3 brasileiros, 18, 22 e 23, Copa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana 22, Supercopa do Brasil de 23 e o Paulistão 20, 22, 23 e 24. Teve inclusive na Copa do Mundo e jogou até alguns minutos contra a Coreia do Sul na última Copa do Mundo, o Everton, então, portanto, goleiro de seleção e de Copa do Mundo. Muito bem, Danilo Lavieri, essa reportagem aí é sua também, mostrando que a liberação do Palmeiras. O que você achou? Bom, além do Everton ter 12 títulos e ser o goleiro mais vencedor da história, ele é também o jogador mais vencedor da história do Palmeiras, junto com Gomes e Marcos Rocha e Mike, com 12 títulos cada. Então, assim, não preciso gastar muito tempo aqui falando que ele é histórico, que ele é ídolo, assim, não tem dúvida nenhuma. Acho que no ano passado, em 25, ele caiu um pouco de produção, mas para mim ele tinha que continuar no Palmeiras. Uma vez que ele pediu para sair, que o Palmeiras resolveu liberar, eu não liberaria sem custos de forma alguma. De forma alguma. Tá fim de contrato, tem 38 anos, ok, deixa ele ali no elenco. Se o Grêmio quer, faz alguma compensação, o Palmeiras propunha algum negócio, algum empréstimo, pega um jogador que está aqui, o Grêmio não quer, sei lá, cobra alguma coisa. Não existe nenhum outro time que faria um negócio nesses moldes com o Palmeiras. Vamos lembrar, guardadas as devidas proporções, o Marlon Freitas estava no último ano de contrato do Botafogo e o Palmeiras pagou 5 milhões de euros. Eu sei, o Marlon Freitas tem mais 6, 7 anos de futebol em alto nível, o Everton tem mais 2 ou 3. Eu não quero que fosse, não estou dizendo que tem que ser no mesmo patamar. Agora, de forma gratuita, um goleiro que vai chegar para ser titular absoluto do Grêmio por 2, 3 anos, eu não acho que a negociação foi bem feita pelo lado do Palmeiras. Eu entendo a justificativa da gratidão, de que o Palmeiras olhou, o goleiro é ídolo, pediu para sair, a gente não ia cobrir a proposta. Agora, cara, contrato é para ser feito, o Palmeiras tinha um planejamento de continuar com o Everton, e aí, diferentemente do Marcos Rocha, do Mike, do Jailson, do William Bigode, enfim, de outros jogadores que saíram recentemente nessa reformulação do Palmeiras, todos esses jogadores que eu citei, Daverson, o Palmeiras queria liberar os jogadores. O Palmeiras não estava a fim de renovar com os jogadores. Neste caso, o Palmeiras já tinha deixado na mesa do Everton um contrato para renovar com ele até 27. Ou seja, a avaliação era, pelo menos por mais 2 anos, o Everton serve e joga em alto nível. Então é diferente quando a gente fala, o Palmeiras sabe liberar os ídolos e tal. Não estou dizendo que o Everton saiu pela porta dos fundos, acho até que ele vai ter despedida, homenagem, foto com todas as taças, mais do que merecido. Agora, de graça, eu não liberaria. Casão, coloca a enquete no ar aí para o Casão votar. Casão, onde está o Everton no futebol brasileiro hoje, na sua opinião? Futebol brasileiro hoje eu acho que está entre os 5. Entre os 5? Eu acho que no futebol brasileiro está entre os 5. Contando os estrangeiros, né? Não é só goleiro brasileiro. Goleiro que joga no Brasil. Eu acho que ele está entre os 5. Quem são, por curiosidade? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que está o Everton, obviamente, o Hugo, do Corinthians, o Rossi, eu acho que o Cássio. O Cássio fez uma temporada incrível ano passado. Todos os goleiros. O Cássio, olha lá, Hugo, eu falei Fábio, Hugo. Do Fluminense. O Fábio, pronto. Eu coloco esses 5 aí. O Fábio. Eu acho que o Everton está nesses 5 aí. Podia ser um 5 diferente. Né? Eu podia falar outro. Mas eu acho que Hugo, Cássio, Rossi, o Fábio e o Everton está nesse bolo. Em relação ao Everton, eu acho o seguinte. O Corinthians fez isso com o Cássio, tá? O Cruzeiro. Eu acho que chega um momento que tem que ver os dois lados. O Palmeiras poderia pedir mesmo. Estava no direito, não seria errado pedir uma compensação, fazer alguma coisa. Mas o cara estava querendo ir embora, ele recebeu uma proposta de 3 anos de contrato, ele quer ser titular, porque ele ainda
pode jogar, a idade dele... Pô, o Fábio tem 42, né? Então, dá para ele jogar, um cara que se cuida e tudo mais. Eu acho que o Palmeiras pensou assim, pô, para que eu vou dificultar a saída de um cara que deu tudo pelo clube? Deu Fábio tudo. tem 45. 45. Ele deu... O Everton deu tudo pelo... Tanto que é um dos maiores vencedores, junto com o Mike e com... Marcos Rocha e Gomes. 12 títulos, jogou o tempo todo, foi campeão de Libertadores, já se dedicou, nunca criou problema algum no Palmeiras, nunca... Ele faz 38 em dezembro, então, só isso. Nunca criou nenhum problema no Palmeiras, comportamento preciso, sabe? Nunca teve problema para discutir contrato, nunca teve problema para nada. E eu acho que, assim, quanto que o Palmeiras ia pedir por ele? 3 milhões? Porque o Botafogo perdeu 5, 3, 4 milhões. Qual é a diferença para dificultar a saída de um cara que deu tudo para o clube? Eu acho que foi nessa ordem aí que o Palmeiras pensou, sabe? Não quis ficar empacando um cara que foi diferente do Dudu. A parte final do Dudu foi só complicada, não se comportou bem. O Everton não. Então, na minha visão, como ex-jogador, eu acho que o Palmeiras agiu direito com ele. Assim, como, cara, merece respeito, não vou empacar a vida desse cara. Eu falei, vai fazer 38, não, ele fez 38 em dezembro, vai fazer 39 no final de 2026. E a opinião que eu ia dar, que era sobre isso, é mais ou menos a do Casagrande. Cara, o cara fez um monte pelo clube, sei lá, o cara quer sair, vamos deixar o cara... Foi uma gentileza, vai. Uma gentileza, um reconhecimento... Eu sei que no futebol talvez não seja lugar de muita gentileza, mas... Eu entendo o que você está falando. O futebol não é normal gentilezas. E quando acontece uma gentileza, a gente fica assim, pô, será que é? Como o Corinthians fez com o Cássio. Quando o Corinthians fez isso com o Cássio, eu pensei que nem você. E, pô, como que libera o Cássio? Acho que o Cássio, o agravante é que o Corinthians estava numa crise financeira devendo para ele também, tem esse ponto. Você perde mas assim, cara, você dá de graça, né? Um cara como o Hugo. Olha o Cássio que ele fez lá. Sim. Apesar que o Hugo jogou pra cacete também, mas o Cássio foi até melhor que o Hugo. Sim. Né? Como ex-jogador, eu acho legal, às vezes, ter esse reconhecimento, sabe? Eu acho que é crise. Nessa, vou dizer uma coisa. Porque tem assim, acontece também assim, o cara joga, aí o clube, tem clube que vai lá e põe pro cara rescisão de contrato. No meio do contrato, eu não quero mais o cara e quer rescindir o contrato. Joga o cara aí sai no jornal, sai na imprensa. Pô, o Palmeiras quer rescindir o contrato com o Everton. Aí o que acontece? Os outros times, rescindiu o contrato com o cara... Sabe, é estranho, você joga para baixo, você dificulta a continuidade da carreira de um cara. Quando você faz isso, você valoriza a carreira do cara, mesmo sem entrar nenhum. E aí, sabe o que acontece? Os outros jogadores, todos querem jogar no Palmeiras hoje pela estrutura, mas vão querer jogar mais porque confia no comportamento do clube, sabe? Tem uma outra coisa que, por que eu achei interessante a posição do Palmeiras, e aí eu até escrevi sobre isso hoje. O Palmeiras talvez seja o time do Brasil que mais sabe lidar com medalhões. Como lidar. Felipe Melo, não serve mais. Valeu, obrigado, você foi muito importante, obrigado. Dudu, tchau, não serve mais, beleza. O Everton, a mesma coisa. Onde eu quero chegar? Tem muito clube que, nessa hora o cara tem 38 anos, tem história no clube, não sei o que, faz o quê? Não, então tá bom. Então você faz aí um contrato de 3 anos, é o último contrato, com homenagem. Onera o clube. E talvez o cara não entregue mais. Isso é muito comum. Eu acho que o Everton ele vai render em alto nível, tranquilo, por 3 anos. Assim, não é que ele... Então, assim, não é que eu tô dizendo, não, o Palmeiras não queria mais, não contava. O Palmeiras queria ele por mais 2 anos, pelo menos. E provavelmente, na minha visão, pelo que o Everton produz, ia querer continuar. Vamos ver no Grêmio como vai ser, mas eu acho que o Everton vai chegar no Grêmio, vai jogar 2 anos, vai renovar por mais 2. Sim. Ele vai ser jogador que nem o Fábio para jogar 45. Então, se a gente considerar que ele vai jogar até os 45, tem mais 7 anos de contrato de Everton aí. Então, entendeu? Por isso que eu não acho que o Everton tá em fim de carreira. O ano de 2025 foi pior do que a gente acostumou a ver o Everton. Ele falhou mais, mas ainda assim ele fez jogos importantíssimos, defesas importantíssimas. Então, eu não liberaria de graça. De novo, não é, meu Deus, fora Anderson Barros, acabou ler. Mas eu não faria esse negócio nesse momento. Só mais um detalhe. O que sai, né, por exemplo, aqui nós conversamos, ele pediu para sair, né?
Pô, o Everton pediu pra sair. Meu, precisa saber como foi a conversa. Não é pediu pra sair. O cara deve ter falado, eu quero ir pro Grêmio, eu quero jogar, não sei o quê. Mais ou menos foi, eu tenho uma proposta de 3 anos. Uma proposta de mais 3 dinheiro anos. do que vocês me pagam. A minha família, vai ser bom pra minha família, enfim, aquele papo de projeto de carreira. Bem tranquilo, não é? Chegou lá e falou assim, eu não quero mais jogar no Palmeiras. Não foi assim. É que do jeito que às vezes passa, que a imprensa passa, o torcedor mais fanático, às vezes por que esse cara pediu pra sair? Puta sacanagem. O Palmeiras deu tudo, o cara não pediu secamente pra sair. Foi uma conversa como essa que o Danilo falou. O Casal estava falando que está entre os 5 melhores, estava fazendo assim, não com a cabeça. Explica aí. Não, é que o Casão estava fazendo, eu fiquei olhando ali a tela, se puder colocar de novo a tela dos 20 goleiros, eu fiquei pensando quem é melhor. Então, assim, para mim, Carlos Miguel, para mim, o Everton ainda é mais confiável do que o Carlos Miguel. Também. Então, assim, o Everton ainda está na frente do Carlos Miguel. Cássio, ok, entra no mesmo patamar. Cleiton não, Everson não, Fábio, bom goleiro, mas tô na dúvida ainda. Brazão, Hugo. Entre o Everton e o Hugo, eu prefiro o Everton. Eu também. Ivan, Léo Jardim, não. Então, assim, eu colocaria, eu acho justo os top 5, mas pra mim o Everton ainda é top 3. Eu também acho. Eu ainda acho que é. O meu voto é esse aí o também. Everton, Cássio e Rossi. O top 3. Pra mim também é top 3. Mas é que assim, você coloca top 3, você deixa de fora 2 caras que são bons pra goleiros. Então, eu quis compensar assim, eu vou pôr 5, porque tem mais 2 ali que poderia ficar entre os 3. Futebol de rua, para o ímpar, você ganhou o Everton ou o Fábio, por exemplo? Esse é difícil. Mas mas eu ficaria com o Everton, mas é difícil. É difícil. Eu acho que o Fábio pega pra cacete. É que eu acho o Everton mais completo do que o Fábio, mas enfim. Aliás, vocês querem saber como está a enquete? A enquete. Como você acha que está? Eu acho que deve estar top 5. Perfeito. Top 3, 28%. Top 5, 38%. Top 10, 24%. E abaixo dos 10, eu vou entrar nessa brincadeira que você falou. O único cara ali dos 5 que, se fosse para tirar para o ímpar, escolhesse um ou outro, que eu escolheria um outro, é o Cássio. Não, o Cássio do ano passado dele, ele jogou muito. Ele recuperou. O Cássio ele é muito completo tecnicamente. Porque o Cássio, quando saiu pro Carlos Miguel no Corinthians, ele estava em queda. Mas ele voltou pro Cruzeiro, perdeu pesado, peso, etc. E aí... Esse ano aí passado, o Cássio em forma, ele é cabuloso. É absurdo. Muito bem, valem aí vocês que estão aqui, além de votar e nos dar likes para a gente chegar na audiência brutal e para chegar em 3 mil likes, que é a nossa meta de hoje, dê aí, fala aí, os goleiros, enumerem aqui no chat os goleiros que são melhores do que o Everton e que atuam no futebol brasileiro. Pode ser estrangeiro também. Quantos vocês quiserem. Esses daqui são melhores. Enquanto vocês vão votando, adentra ao gramado Mauro César Pereira, com uma camisa espetacular do Metallica. É rock and roll, meu amigo. Então vou botar você na conversa, Mauro César Pereira. Eu queria o seu pitaco sobre essa negociação. Sai o Everton, goleiro histórico do Palmeiras, vai para o Grêmio, foi liberado, sem custos, e vamos que vamos. Bom dia a todos. Eu acho que o Everton é mais goleiro que o Carlos Miguel. Se eu sou o Palmeiras, eu fico com o Everton, o Carlos Miguel fica no banco. Simples assim. Eu tô com você. E aí ele vai trabalhar, mais jovem, né, para um dia barrar o titular. Eu acho que, para mim, não tem comparação. Galera, e saiu a notícia aí ontem, né, que o Palmeiras liberou o Everton. O Everton não é mais goleiro do nosso Verdão, né, cara? Notícia muito de última hora aí, surpreendeu todo mundo, né? Até porque ele não ia mais sair, e aí do nada saiu, né? O Everton goleiro que fez história aí com a camisa do Verdão, né, cara? Jogou muito aqui no Palmeiras, sempre honrou o manto e agora tá indo rumo ao Grêmio. Galera, comenta aqui nos comentários já o que vocês acharam dessa saída. O Palmeiras fez certo em liberar ele para ter o Carlos Miguel como titular. Comenta aqui abaixo. Também tem informações aí sobre o mercado da bola. Palmeiras que ainda pensa na contratação do Arias, John Arias, que era do Fluminense, né? E tomara que dê certo, cara. Joga muita bola o garoto. 28 anos de idade, eu acho. Isso, 28. Vai fazer 29 em setembro, finalzinho do ano. E tá de olho aí, né? Em uma possível volta aí para o Brasil. Lembrando, esse ano tem Copa do Mundo. Então ele quer ter visibilidade, né? Também tem informação sobre o Nino, zagueiro do Zenit, que o Palmeiras está de olho também. Emprestou o Mikael, né? E agora quer formar uma dupla de zaga boa com o Gustavo Gomes. O Murilo, muito bom zagueiro, mas está num momento ruim, né? Tem o Bruno Fux também, que é um ótimo zagueiro volante.
E o Palmeiras tá querendo aí um zagueiro de peso. Comenta aí se você aprova a contratação do Nino, do John Arias. O que você acha dessa saída também do Everton? Deixa aqui abaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.